TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, chegamos! Seja muito bem-vindo ao Correio Serrano na TV. Lembrando que você pode mandar para cá sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais que já estão aí na sua tela. A gente tem o nosso e-mail, a maneira mais rápida e mais fácil de você entrar em contato conosco. E tem também o nosso WhatsApp, DDD 24 99248 3167. Então, você pode mandar sua sugestão de reportagem, sua reclamação. Então, o que acontece? Conta pra gente como está o seu bairro, como está a sua cidade, como está a sua rua, iluminação pública tem, capina tem, está em dia, merenda escolar e a saúde aí do seu município, conta pra gente. E flagrou alguma notícia, alguma situação na rua, fez foto, fez vídeo, manda pra gente também. E hoje em Petrópolis, gente, o dia amanheceu completamente fechado, completamente. Vocês estão vendo essas imagens? Não dava para ver um palmo na frente de tanta neblina, o famoso russo na cidade de Petrópolis. Quando eu estava vindo aqui para o centro, melhorou, mas quando eu cheguei aqui na TV, que eu olhei pela janela, de novo, baixou um russo. Mas não chove, choveu ontem à noite bastante e deu uma chuvinha ali durante a madrugada, mas amanheceu sem chuva. Vamos então às notícias desta sexta-feira, dia 14 de agosto. Você acompanha que a produção brasileira de grãos na safra 2025-2026 deve alcançar 360 milhões de toneladas. Você acompanha também que TSE reforça mecanismos de segurança e fiscalização das urnas eletrônicas para as eleições de 2026. E ainda, consumidores vão poder escolher de quem comprar energia elétrica a partir do ano que vem. E a INSS alerta sobre golpe com falsa cobrança de prova de vida. E mais, Exército recolhe artefato explosivo em Paraíba do Sul. Esses e outros destaques você acompanha agora no Correio Serrano na TV. Começamos essa edição com os destaques do nosso jornal impresso Correio da Manhã, edição do Rio de Janeiro. Vamos então para a nossa primeira página ver o que é destaque por lá. Deixa eu aumentar aqui para eu conseguir ler. Posse do STJ e julgamento do STF. Revoada jurídica no dia 19 do Rio para Brasília fez as passagens aéreas dispararem. Destaque lá da página 3 da coluna Magna Vita. E temos ainda outro destaque, a manchete do nosso jornal. Fachin defende investigações e os critérios legítimos do jornalismo. Presidente do STF diz que ameaças contra o ministro Flávio Dino devem ser apuradas, desde que sejam respeitados os princípios do jornalismo de suas fontes. Destaque da página 2, assinado pelo Paulo Capelli. E aqui no nosso texto, legenda, delegada Patrícia Alemani homenageada. E, gente, Couto e ruas em relação respeitosa, e aí a gente fala aqui da vaga para o governo do estado, destaque lá da nossa página 5. E ex-prefeito JHC ameaça tirar Arthur Lira do Senado, destaque da nossa página 4.
Mas a gente tem muita reportagem em vídeo para trazer para vocês e a gente vai falar diretamente da safra, porque a produção brasileira de grãos na safra 2025-2026 deve alcançar 360 milhões de toneladas, volume 2,4% superior ao colhido na temporada anterior. A estimativa consta no 11º levantamento da safra de grãos, divulgado na quinta-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento. Vamos conferir. Nossa estimativa de julho fechou com 353 milhões de toneladas. É um crescimento de 2% em relação à safra passada e um crescimento de 1,6% em relação às estimativas do mês de junho. Com o avanço da colheita do milho em segunda safra, a gente conseguiu ter estimativas melhores, as condições das lavouras foram boas e a produtividade do milho em segunda safra tem sido excelente. Segundo a estatal, o crescimento corresponde a um acréscimo de 8,5 milhões de toneladas em relação ao ciclo de 2024-2025. O resultado é influenciado pela expansão de 2,1% na área cultivada, estimada em 83,5 milhões de hectares. A soja continua sendo o principal produto agrícola do país e deve atingir a produção recorde de 180,5 milhões de toneladas. A produção do milho, por sua vez, deve chegar a 143 milhões. Também tivemos aumentos do algodão, que o algodão também, em grande parte, é colhido agora na segunda safra, e também contribuiu para esse aumento nas estimativas do mês de julho. A produtividade média das lavouras está prevista em 4.322 quilos por hectare, desempenho próximo ao registrado na safra passada, segundo a Conab. Mas temos problemas também em algumas culturas, A gente teve redução de área para algumas lavouras esse ano, principalmente devido à questão de preços baixos, Então, a gente reduziu a área de arroz, a gente tem uma produção de arroz de 11,2 milhões de toneladas, a gente reduziu a área de feijão, uma produção de 2,8 milhões de toneladas, uma produção bem apertada aí para o nosso consumo. Entre as culturas de inverno, o destaque é o trigo, que tem a produção estimada em 5,8 milhões de toneladas. A previsão representa uma queda de 26,2% na comparação com a safra de 2025. De acordo com a Conab, a redução está relacionada à retração de 20,4% na área destinada ao cultivo do cereal. E o trigo, também que reduziu a área devido à questão de preço, devido à questão de produtores do Rio Grande do Sul descapitalizados por problemas climáticos nos últimos anos e também por questões referentes a preocupações com o El Niño. O trigo é colhido agora mais para o final do ano e a gente sabe que as perspectivas é que a gente tem um El Niño forte e isso também desestimulou um pouco o plantio do trigo pelos produtores. A Conab também destaca que condições climáticas registradas desde junho afetaram negativamente o desenvolvimento das lavouras de milho cultivadas no Nordeste, especialmente no Nordeste da Bahia, em Sergipe e também em parte de Alagoas. E com a aproximação das eleições de 2026, o Tribunal Superior Eleitoral está reforçando os mecanismos de segurança e fiscalização do sistema eletrônico. Segundo o TSE, o processo de votação e totalização dos resultados é público, descentralizado e pode ser auditado em diferentes etapas. Os resultados também podem ser conferidos antes e depois da totalização. A segurança do sistema eletrônico de votação é um dos pontos que o Tribunal Superior Eleitoral pretende reforçar antes das eleições de 2026. Segundo o secretário de Tecnologia da Informação do TSE, Júlio Valente, o processo foi desenvolvido para permitir a fiscalização e a conferência dos dados produzidos em cada sessão eleitoral. A apuração dos votos, na prática, começa na própria sessão eleitoral. Quando a votação termina, a urna eletrônica registra o resultado e emite o boletim de urna, ou seja, o documento que mostra a quantidade de votos recebida por cada candidato e partido. Uma via do boletim é impressa e é fixada no local de votação. Isso permite que os resultados de cada sessão sejam conferidos antes mesmo da totalização feita pela Justiça Eleitoral. Os dados também ficam disponíveis posteriormente para consulta. Depois da emissão do boletim de urna, os arquivos com os resultados são retirados da urna e transmitidos por canais criptografados. Antes de entrarem no sistema de totalização, esses dados passam por uma série de verificações. Entre as conferências, a Justiça Eleitoral verifica se o arquivo foi realmente gerado pela urna eletrônica correspondente àquela sessão e se ele possui a assinatura digital esperada. Só depois dessas verificações, os dados são incorporados à totalização.
Para destacar que a totalização é a etapa em que os votos registrados nas diferentes sessões eleitorais são reunidos para formar o resultado geral da eleição. Segundo o TSE, portanto, o processo não consiste apenas em receber e somar os votos. Os arquivos passam por procedimentos de validação ao longo do caminho. Além disso, o sistema também prevê mecanismos para eventuais questionamentos sobre os resultados. Caso sejam apresentados elementos que justifiquem uma recontagem, as urnas e os registros digitais dos votos permanecem preservados e lacrados após a eleição. Essa estrutura permite que os dados sejam novamente analisados em caso de auditoria ou de uma determinação da Justiça Eleitoral. A ideia é garantir que o resultado produzido nas sessões possa ser conferido mesmo depois do encerramento da votação. Para o tribunal, a possibilidade de fiscalização é uma das principais camadas de segurança do processo eleitoral. Partidos e instituições podem acompanhar procedimentos e conferir os resultados produzidos nas sessões. E olha só que bacana, gente, o governo federal regulamentou o mercado livre da energia elétrica, que vai permitir que pequenos e médios consumidores escolham de quem querem comprar energia. A mudança começa em novembro do ano que vem para clientes comerciais e industriais. Já os consumidores residenciais terão acesso à possibilidade de escolha a partir de novembro de 2028. Vai demorar um pouquinho mais, mas vai chegar. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou na quarta-feira o decreto que regulamenta o funcionamento do mercado livre de energia elétrica. A medida permite que o consumidor escolha de qual fornecedor vai comprar a energia que utiliza. A mudança é parecida com o que já acontece em outros serviços, como a telefonia, em que o cliente pode escolher a empresa que vai prestar o serviço. Atualmente, a maioria dos consumidores compra energia da distribuidora que atende a região onde mora ou está instalada a empresa. A nova regra vale para consumidores atendidos em baixa tensão, ou seja, com tensão inferior a 2,3 kV. Para clientes industriais e comerciais, a possibilidade de escolha começa em novembro de 2027. Para os demais consumidores, incluindo os residenciais, a abertura do mercado está prevista para novembro de 2028. Até lá, será necessário cumprir as etapas de regulamentação e transição entre o modelo atual e o mercado livre. Para destacar que a mudança não altera a produção nem a transmissão da energia elétrica. Essas etapas continuam seguindo regras próprias. O que muda é a possibilidade de escolha do fornecedor por parte do consumidor. O decreto também estabelece as regras para a migração do modelo atual, chamado de ambiente de contratação regulada, para o ambiente de contratação livre. Outra novidade é a criação do supridor de última instância. Esse agente terá a função de garantir o fornecimento de energia caso a empresa escolhida pelo consumidor deixe de prestar o serviço. Até o final de 2030, essa responsabilidade ficará com as distribuidoras de energia. Depois desse período, a função poderá ser exercida por outros agentes, o que deve ampliar ainda mais a participação das empresas no mercado. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, será responsável por regulamentar a mudança e organizar a transição entre o modelo regulado e o mercado livre. Também caberá à agência definir regras sobre as informações que deverão ser passadas aos consumidores e sobre a proteção dos clientes durante essa transição. Na prática, a abertura do mercado deve aumentar as possibilidades de escolha para os consumidores, que poderão comprar as condições oferecidas pelos fornecedores antes de contratar o serviço. E olha só, gente, agora, o INSS está alertando a população sobre um novo golpe que tem como alvo aposentados e pensionistas. Mensagens enviadas por SMS avisam que o benefício será cortado por falta de prova de vida e pedem que a pessoa acessem um link para regularizar a situação. Mas, atenção, não é para clicar nesse link, porque o Instituto, ele está avisando que não envia esse tipo de mensagem e nem pede dados pessoais ou pagamentos para fazer a comprovação. Saiba na reportagem agora como se proteger. O Instituto Nacional do Seguro Social alerta que é falsa a mensagem que tem circulado por SMS, avisando sobre um suposto corte de benefício por falta de prova de vida.
O Instituto não envia SMS, WhatsApp ou e-mail para informar que um benefício será interrompido e pedir que o segurado clique em um link para regularizar a situação. Segundo o INSS, a prova de vida é realizada automaticamente por meio do cruzamento de informações das bases do governo. Quando o beneficiário não é identificado por esse sistema, ele pode ser avisado sobre a necessidade de fazer a comprovação. Nesses casos, a notificação pode ser feita pelo banco responsável pelo pagamento do benefício por meio do aplicativo da instituição ou do extrato bancário. O governo também pode enviar uma mensagem oficial pelo WhatsApp do próprio governo do Brasil. Além disso, o INSS reforça que não faz ligações nem envia funcionários na casa dos beneficiários para tratar da prova de vida e pedir dados pessoais ou qualquer tipo de pagamento. O Instituto também não envia links por SMS ou WhatsApp para que o beneficiário faça a regularização. Por isso, a orientação é não clicar em links recebidos por mensagens suspeitas e não informar dados pessoais. Se houver dúvida sobre uma notificação, o beneficiário pode procurar os canais oficiais do INSS. Para conferir se a prova de vida está regularizada, é possível acessar o aplicativo ou site Meu INSS e consultar o serviço Prova de Vida. Se a situação estiver regular, a data da última comprovação aparecerá no sistema. A consulta também pode ser feita pelo telefone 135, que funciona de segunda a sábado, das 7 horas da manhã às 10 horas da noite. A orientação é sempre conferir as informações nos canais oficiais do INSS e do governo. E, diante de qualquer mensagem suspeita, não clique em links e não forneça dados pessoais. Gente, não clica em link que vem através do WhatsApp, não clica. E em 97% das vezes é algum tipo de fraude, é algum tipo de golpe. Não clica, simplesmente descarta. Ou o que você pode fazer? Vai lá no Google e pergunta. Eu recebi um link para fazer um recadastramento no INSS, é verdadeiro? E aí vão vir várias notícias como essa que a gente acabou de dar, falando desses golpes. Ou você pode ir até numa agência do INSS e falar, olha, me pediram para fazer isso, é verdade? E as pessoas vão te informar. Mas não saia clicando, por favor, porque é golpe. A gente vai fazer agora um rápido intervalo, não saia daí porque a gente volta já já com muita notícia para você. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos. Ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, Wolf Fit, Step Fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O seu jeito de beber te afastou das pessoas que você ama?
Sabemos que sim. É possível encontrar uma nova maneira de viver com qualidade. Alcoólicos Anônimos pode ajudar. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Estamos de volta. E o governo do estado, por meio do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, concluiu nesta semana mais uma etapa do recolhimento da documentação histórica que estava sob guarda da Secretaria de Estado de Polícia Civil no antigo prédio do IML. Os documentos vão passar por tratamento e futuramente serão destinados ao acervo do Arquivo Público. A documentação não está em um lugar seguro, né? Ela está aqui desde 2009, quando o prédio foi desativado. E a documentação pertence à Secretaria de Estado da Polícia Civil. Então, a gente, em parceria com a Secretaria, a gente está fazendo essa atividade de recolhimento ao arquivo público. O trabalho técnico realizado em etapas no prédio desativado do IML busca conservar uma vasta quantidade de documentos que estavam armazenados no local. A gente está fazendo a quarta etapa do recolhimento de documentos para o arquivo público agora. Nós fizemos em 4 dias, então nós retiramos aqui 26 gaveteiros. Entre os documentos existentes estão registros relacionados às forças de segurança datados do início do século XX. Com fichas financeiras e pastas de assentamento da Guarda Civil do Distrito Federal, ali em 1910, 1920, e também as pastas de assentamento da DESPES e da DPS, que eram as polícias políticas nos anos 30, 40 e 50, na ditadura de Getúlio Vargas. Com o fim da etapa de abertura dos gaveteiros, os documentos vão ser encaminhados para o arquivo público para catalogação. As próximas etapas a gente está levando para o arquivo para identificar, fazer descrição, organização, mas antes disso também o tratamento de conservação com essa documentação, então acondicionar elas com material adequado, para depois disponibilizar isso para toda a sociedade fluminense, para consulta, enfim, acesso. Porém, como o arquivo público não possui capacidade para receber a totalidade do acervo, o governo do estado também estuda encontrar um novo imóvel para a guarda temporária da documentação. A gente está em conversas com a Unirio e com a UFRJ, que estão dispostas a colaborar em conseguir um espaço para receber essa documentação, tanto também para elaborar um projeto para tratamento dessa documentação, para posteriormente ser recolhido ao arquivo público. Olá, começamos agora mais uma edição do Correio Esportivo, o momento de focar em esporte, aqui na TV Correio da Manhã. E na edição de hoje a gente vai focar no futebol. Começamos falando do tópico mais recente do esporte, dos jogos dos cariocas nas competições sul-americanas. Até o momento, nós tivemos 2 jogos e 2 empates. Porém, eles tiveram um gosto muito diferente para os torcedores dos 2 clubes envolvidos. Na noite desta quarta-feira, o Flamengo empatou em 1-1 com o Cruzeiro jogando no Mineirão.
O jogo foi marcado por duas equipes com jogadores e técnicos de alta qualidade e, consequentemente, um grande jogo de futebol. O Cruzeiro saiu na frente do placar com um golaço de Kenny Arroio, mas Paquetá empatou no seu primeiro toque na bola após sair do banco. Agora a decisão fica para a próxima quarta-feira no Maracanã. Algo com certeza era o jogo que tinha mais expectativa nesses jogos de oitavas de final da Libertadores pelo equilíbrio. E com certeza vai ser um dos melhores jogos, foi um dos melhores. Exatamente, Toledo. Sem dúvida nenhuma, já é um dos grandes jogos dessa Libertadores, porque você disse a palavra correta. Equilíbrio, mas é um equilíbrio de duas equipes muito fortes. Não é aquele jogo nivelado por baixo, não. É realmente nivelado bem por cima. São dois grandes técnicos também envolvidos. A gente não pode deixar de destacar, porque a gente sabe que time bom com um técnico ruim, muitas das vezes não dá certo. Mas agora com o Arthur Jorge, com o Leonardo Jardim, os dois clubes estão jogando muito bem e foi um jogaço que teve 2 gols que fizeram jus ao jogo também, né? A gente não pode deixar de destacar, tivemos um golaço do Arroio e do Paquetá, não vou dizer que é golaço, mas é um gol muito bonito também. Exatamente, primeiro toque na bola dele, começou no banco, claro, teve aquela lesão durante a Copa do Mundo, ficou um tempo afastado, agora tá voltando, o Paquetá mesmo comentou depois do jogo que precisa de mais um joguinho ali para ficar 100% e é uma entrada muito importante essa chegada do Paquetá pós-lesão. Né? Sem dúvida nenhuma, um dos grandes jogadores desse elenco do Flamengo, tá ali só no nível dele, eu acredito que o Arrascaeta, que é o grande nome dessa equipe, que é uma equipe muito estrelada, Toledo, a gente não pode deixar de destacar isso, e que apesar de ainda ter um problema ou outro, uma questão ou outra, sendo treinado pelo Leonardo Jardim, está mostrando sua força, esse pós-Copa do Flamengo está sendo muito bom, Toledo. E a gente tem que destacar, inclusive, que pro Flamengo esse resultado é muito positivo. Mesmo se tivesse sido 1-0 pro Cruzeiro, é claro, seria bem pior, mas esse 1-1 não deixa de ser bem positivo pro time do Flamengo, porque agora decide com o apoio da própria torcida lá no Maracanã, e a gente sabe que tem aquela energia diferente aqui para os times do Rio. Com certeza, claro, não vai ser um jogo fácil, vai ser um jogo muito difícil também, mas o fator casa fez muita diferença nesse jogo a favor do Cruzeiro. Mas agora o favoritismo, é claro, é para o Flamengo, que decide em casa, tem tudo para se classificar, mas claro, não vai ser fácil, tem que ter o pé no chão também. Exatamente, é muito importante ter o pé no chão, não pensar que o jogo já está decidido antes de começar, porque a gente sabe que esse excesso... Exatamente, Toledo, essa é a frase correta, porque não tem jeito. A gente sabe que o futebol é muito complicado, muita coisa pode acontecer e principalmente quando a gente está falando de uma outra equipe muito boa, que é justamente o caso do Cruzeiro, que é muito bem treinado, destacando mais uma vez, insistir nisso. O Cruzeiro começou o ano muito mal, inclusive não está tão bem no Brasileiro, justamente por conta do início difícil, mas o time do Cruzeiro é muito qualificado e o Arthur Jorge é um técnico extra classe aqui no Brasil. Exatamente. E outro destaque que eu queria fazer é justamente sobre o Leonardo Jardim. Começou o jogo com o Bruno Henrique, e até com Plata, Samuel Lino ali no ataque, não foi algo que a torcida esperava, principalmente também a entrada do Emerson Royal na lateral, o Bruno Henrique como centroavante e também, claro, a ausência do Paquetá. Depois que o Pedro e o Paquetá vieram do banco, o Flamengo melhorou bastante também, saiu o gol, logo no primeiro toque do Paquetá, um gol muito importante, e assim... Apesar dessa surpresa, eu acredito que o Bruno Henrique ele começou jogando bem também, mas o destaque também foi o Emerson Royal, fez uma partida excelente do início ao fim, correu o jogo todo, defendeu, atacou, acertou cruzamento, foi a surpresa para mim desse jogo. Exatamente, Toledo. E para a gente poder finalizar esse tópico, porque a gente ainda tem muita coisa para falar hoje, a gente não pode deixar de destacar a entrada do Matheus Henrique no Bruno Henrique, que para mim aquilo daria um lance clássico de cartão vermelho, Toledo. Inclusive, a gente não pode deixar de relacionar 2 lances que para mim são 2 cartões vermelhos muito claros, mas nenhum deles foi aplicado, que é justamente esse do Matheus Henrique e também o da final da Libertadores do Pulgar contra o Palmeiras. Não falando que é uma situação parecida, não falando que é a mesma situação na realidade, mas a gente tem que destacar que é o mesmo assistente do árbitro de vídeo. Então, muito se falou sobre um time ser beneficiado, o outro não, mas a gente tem que destacar que é justamente uma questão que é a interpretação desse árbitro de vídeo e essas duas situações contra times diferentes mostram que realmente é um padrão dele, não necessariamente um erro de arbitragem. Exato, e também na final da Libertadores a gente teve a entrada do Rafael Veiga no Arrascaeta, um lance que, assim, os dois eram para expulsão, mas como ele não expulsou nenhum, eu acho que aí tá tranquilo.
a final. Mas mesmo assim, eu acho uma interpretação errada. Os 3 eram para expulsão. Exatamente, para mim era um monte de cartão vermelho ali nessa Exato. situação, mas a gente consegue ver esse padrão ali de comportamento justamente desse assistente. E o outro jogo que também tivemos foi pela Libertadores, e dessa vez já no Maracanã. Nele, o Fluminense ficou apenas no 0-0 com o Independiente e Rivadavia. E se o jogo do Flamengo foi um bom empate, esse por outro lado foi muito ruim. A vida do tricolor agora será definida na Argentina na próxima terça-feira. Toledo, a gente tem que destacar aqui que a torcida do Fluminense reclamava, protestava, e muitas das vezes as pessoas que estavam envolvidas com outras torcidas não acompanhavam necessariamente o caso do Fluminense, como eu e você. A gente acabava falando, não, mas o Zubeldia tá bem no Brasileirão, tem que dar tempo. Só que aí realmente o trabalho dele está insustentável nesse pós-Copa, inclusive terminou. O Fluminense já anunciou a demissão do Zubeldia e a gente tem que... amanheceram, tiveram uma notícia muito boa para eles nessa manhã, né? A maioria ficou bem feliz. Exatamente, porque realmente a equipe não estava evoluindo e é aquela famosa insistência do técnico, aquela teimosia, muito por conta da aposta nos jogadores veteranos e o espaço nulo para a base que ele estava dando. E muitas das vezes você assistiu o jogo do Fluminense e conseguia ver que claramente ele só precisava de uma oxigenada, aquele sangue novo. Mas então o Zubeldia teve o trabalho encerrado e agora vamos ver quem vai ser esse novo técnico do Fluminense e se nesse próximo jogo da terça-feira já vai ter um novo comandante no tricolor para tentar essa classificação, que tem tudo para ser muito complicado, Toledo, porque o Rivadavia é um time que está em ascensão lá na Argentina, já foi campeão, está jogando muito bem, então pode ser uma pedrinha no sapato e eu vou ser muito sincero, diria que inclusive eles são os favoritos nesse exato momento, nesse confronto. Exato, agora por enquanto o Marcão pega novamente como auxiliar no comando do Fluminense, auxiliar não, como suplente, né, agora, e é um nome já conhecido da torcida tricolor. E a expectativa é da chegada de um técnico que consiga mudar essa situação que o Zubeldia implantou, né? Começou muito bem, teve um trabalho que parecia que ia ter uma evolução, mas decaiu bastante, principalmente nesse pós-Copa. Foram 7 jogos com 6 empates e 1 derrota, sem nenhuma vitória. E assim, expectativa agora para o próximo jogo, é claro, que vai ser um jogo muito difícil. O Fluminense tinha um jogo muito importante agora em casa, tinha que ter criado aquela casca, 1-0 ali, para ir um pouco mais tranquilo para a Argentina. E agora, claro, como você mesmo disse, o Rivadavia é um time muito competente e é o favorito nessa situação que Zubeldia causou, né? E além desses jogos, Vasco e Botafogo entram em campo nesta quinta-feira contra o Olímpia e o Cienciano, respectivamente. Porém, isso é assunto para a nossa próxima edição. E para a edição de hoje vamos falar de futebol brasileiro, mais especificamente de Copa do Brasil. Isso porque foram sorteados os confrontos das quartas de final e o Vasco vai enfrentar o Vitória. E um ponto de grande atenção é que o confronto do último carioca na competição vai ser decidido fora de casa. Vai ser um jogo bem difícil lá no Barradão. Torcida do Vitória eu gosto muito, tenho um carinho enorme, a torcida muito legal de se acompanhar, fazem uma festa muito difícil de acompanhar, inclusive no futebol brasileiro. Vai ser um jogo bem difícil. Em São Januário o Vasco tem que fazer o que o Fluminense não fez, né? Criar essa casca para ir um pouquinho mais tranquilo. Exatamente, Toledo. Se a gente falou que Flamengo e Cruzeiro foi aquele jogo nivelado por cima, eu diria que esse é nivelado pelo meio. Não tenho dizer que não tem tudo para ser um jogo ruim, mas não vai ser um jogo com a qualidade de Cruzeiro e Flamengo. Porém, ainda assim, eu acho que os dois times têm chance de classificar um confronto muito equilibrado mesmo, principalmente levando a condição desses dois times. O Vasco, é claro, tem todo o peso da camisa, tem todo o histórico recente da Copa do Brasil, que não pode ser deixado de lado. O Vasco realmente está conseguindo ir muito bem na Copa do Brasil, muito melhor do que em qualquer outra competição. Diria, inclusive, que a eliminação do Fluminense, justamente o time eliminar o Fluminense, foi uma situação até um pouco surpreendente, levando em consideração os elencos, mas o Vitória é um time com muita casca e o ponto principal, vai decidir lá no Barradão, como você disse, e a questão é que no Brasileirão, o Vitória é o 4º melhor mandante. É um time que não está lá em cima na tabela, mas dentro de casa eles realmente fazem o próprio nome, fazem jus a justamente o Barradão. E destacando, como você disse, Toledo, o Barradão é uma situação maravilhosa, a torcida do Vitória é impressionante e numa quarta de final de Copa do Brasil, sem dúvida nenhuma, eles vão fazer um trabalho muito impressionante e um trabalho muito bonito. Já eliminaram o Flamengo lá, eliminaram o Atlético Paranaense, depois de ter perdido o primeiro jogo de 2-0, conseguiram virar o segundo para 4-0, então assim, o Vasco precisa ganhar em casa, precisa jogar bem e fazer também o dever fora de casa,
que tem tudo para ser bem mais complicado. Diria que é um confronto muito interessante, muito difícil da gente acompanhar, muito difícil da gente prever na realidade, mas que sem dúvida nenhuma vai ser um dos grandes jogos dessa Copa do Brasil, que está recheada de bons confrontos, né? Exatamente, tem vários clássicos. De um lado da chave a gente tem Cruzeiro e Atlético Mineiro, e Internacional e Grêmio, e no outro lado a gente tem Palmeiras e Santos, que pega o vencedor de Vasco e Vitória. Exatamente, então assim, a gente vê que são grandes confrontos. Esse Vitória e Vasco é o único que não é o clássico estadual. Que também é um ótimo jogo. São que também, 4 exatamente, ótimos jogos, né? Exatamente, é uma Copa do Brasil muito nivelada e que, coincidentemente, né, ou não, a gente teve esses clássicos justamente nessa fase de quarta de final. E, para a gente poder aproveitar, Toledo, quais são os seus palpites dos classificados desses 4 confrontos? Aí você me quebrou, porque clássico é muito difícil de opinar. Eu acho que Palmeiras é o favorito contra o Santos, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Cruzeiro é o favorito pelo momento, pela melhora que a gente comentou. No jogo entre Internacional e Grêmio, eu acho que já está nivelado mais embaixo. São dois times que, se classificar, tá bom, mas se estão no Brasileiro, estão numa situação bem ruim. Mas eu acho que, pelo elenco, eu acho que o Grêmio ainda é um pouquinho favorito. Eu diria que o Grêmio tem um time mais decisivo nesse sentido. Tem o Carlos Vinícius, tem grandes jogadores lá na frente. Ainda tem muitos problemas, como o Inter também tem grandes problemas. Porém, eu diria também que o Grêmio acaba sendo o favorito. E a gente tem uma questão, né, Toledo? Desse lado da chave, Inter e Grêmio, Atlético Mineiro e Cruzeiro, pode ser que a gente tenha que jogar com o time da base na semifinal, porque a gente sabe que são dois jogos que costumam dar muita confusão e a gente sabe o que aconteceu no início do ano, que tivemos 24 jogadores expulsos, mais do que todos os titulares, justamente no clássico entre Atlético Mineiro e Cruzeiro. Então, cabe a gente ver como é que vai ser a qualidade do jogo e ver se a gente não vai ter nenhuma confusão, porque são dois clássicos barra pesada. Exatamente. E agora, para finalizar nossa edição de hoje, nós continuamos falando de futebol brasileiro, mas não de um jogo específico, e sim das regras do esporte. Isso porque a CBF anunciou nesta semana 8 novas regras para a modalidade que já passam a valer na rodada do Brasileirão deste fim de semana. Hugo, primeira regra, os arremessos laterais agora têm uma contagem de 5 segundos, igual a gente tinha na Copa. Exatamente, uma regra bem interessante que a gente não pode deixar de destacar e é muito positiva. A gente só tem que ver aquela questão da malandragem, porque o jogador ele tem que pegar a bola para começar a valer os 5 segundos. E então, às vezes quando o cara vai jogar dentro da área, o famoso laterio também demora um pouco mais. Bastante. A gente também tem a cobrança do tiro de meta, que também tem essa contagem de 5 segundos. Essa daqui eu acho muito positiva. Melhor até que do lateral. Exatamente. E quando não é cobrado o tiro de meta, aí a gente tem um escanteio para o time adversário. Então, assim, eu acho que isso daqui tende a acabar bastante com a cera. Isso. Aí a próxima regra, substituições que o jogador que está saindo, claro, tem que sair em até 10 segundos. A gente viu o Samuelino, inclusive, no jogo contra o Cruzeiro, ele vai fazendo com a mão contando até 10. Exatamente. A gente também tem o atendimento médico para o jogador. O jogador que recebe atendimento médico fica 1 minuto fora, regra positivíssima. Eu acho que essa daqui é que faz mais diferença, inclusive. E quando é o goleiro, tem a situação que o capitão vai ter que escolher um jogador de linha para ficar fora de campo também 1 minuto. Regra muito importante e que muda bastante. Aí a próxima regra que a gente tem, cobrir a boca em discussão, cartão vermelho, o protocolo Vinícius Júnior que a gente acompanhou, aconteceu na Copa do Mundo. Regra muito importante para prevenir casos de racismo, de homofobia, de várias coisas, né, Hugo? Exatamente, regra muito positiva e eu acho que o ponto mais interessante e mais importante que todo mundo saiba é que envolve bastante aquele caso do Messi na final da Copa, que não é o jogador cobrir a boca para falar alguma coisa, é aquele momento de embate. É claro, tá naquele início de jogo, tá naquele momento que os jogadores estão se passando, de vez em quando um fala alguma coisa com o outro. Mas quando tá naquele momento de embate, porque tem aí resenha, sim, né? Tem exatamente. Os jogadores são colegas de profissão. Exato. Então, um protocolo muito positivo. Aí a próxima regra, né, Hugo, checagem do VAR para aplicação do segundo cartão amarelo. Quando um segundo cartão amarelo é claramente incorreto, o VAR recomenda revisão. Muito importante. Muito também. Positiva e é bem interessante destacar que é justamente para a questão de o cartão amarelo já ter sido aplicado. Não é o cartão amarelo, ele não vai ser aplicado pelo VAR, ele pode ser sim removido. Além disso, a gente também tem uma que já é regra, né, mas essa aqui precisa ser enfatizada, que é que somente o capitão conversa com o árbitro, também muito positiva, vai evitar aquele bolinho de jogadores em volta da arbitragem. A gente tinha essa regra, mas claramente ela não funcionava, não era executada e a gente espera que funcione finalmente, né? Exatamente, Toledo. Aí a gente também tem a checagem do VAR para o escanteio concedido por engano, que foi aprovada lá para 2027. Então essa daqui não começa a valer nesse fim de semana, mas também tem tudo para ser muito positiva para a edição do ano que vem do Campeonato Brasileiro. E é um ponto muito legal porque justamente
de vez em quando sai um gol, sai um pênalti e não foi nem escanteio. Exatamente, regras muito importantes que tem tudo para mudar o futebol brasileiro de patamar, inclusive, e eu espero que isso aconteça. Exatamente, tem tudo para melhorar muito o espetáculo, né, Toledo? Não ver jogador discutindo, fazendo cera o tempo todo. É que a gente ficou mal acostumado na Copa do Mundo com futebol de alta qualidade, sem cera, com arbitragem muito boa, com muitas regras, e a gente voltou brasileiro bem mal, e agora essas regras tem tudo para fluir bem. Exatamente, Toledo. E com essas informações, nós encerramos mais um Correio Esportivo. Até a próxima. É isso, gente. A gente se vê na próxima edição. Um beijo. E a gente vai fazer um rápido intervalo e a gente volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal, em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Estamos de volta. E o Exército Brasileiro atuou em uma ocorrência envolvendo um artefato explosivo em Paraíba do Sul. O caso aconteceu na quarta-feira, quando um morador encontrou o item durante uma escavação.
O Exército Brasileiro foi acionado na quarta-feira, dia 12, após um morador encontrar um artefato explosivo em uma escavação de uma obra. O caso aconteceu no bairro Inema, em Paraíba do Sul. No local, foi constatado que se tratava de uma munição de morteiro. O artefato foi recolhido pelas equipes especializadas e levado para detonação pelo Exército. A ocorrência foi registrada na 107ª Delegacia de Polícia em Paraíba do Sul. E um homem de 20 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar por adulteração de sinal identificador de veículo em Petrópolis. O caso aconteceu no bairro Castelânia, durante abordagem a uma motocicleta. Segundo a polícia, o suspeito teria usado fita isolante para alterar os caracteres da placa e evitar multas de trânsito. Policiais militares da motopatrulha do 26º Batalhão prenderam um homem de 20 anos no fim da tarde desta quarta-feira, durante um patrulhamento na rua Professor Cardoso Fontes, no bairro Castelânia, em Petrópolis. Os agentes abordaram uma motocicleta de cor prata e identificaram uma alteração na placa do veículo. De acordo com a polícia, o condutor teria usado fita isolante preta para modificar os caracteres de identificação. Durante a abordagem, o homem ainda tentou fugir, mas foi alcançado e detido pelos policiais. Na consulta feita pela equipe, também foi constatado que o condutor não possuía a Carteira Nacional de Habilitação. Segundo o relato do próprio abordado aos policiais, a alteração na placa teria sido feita com o objetivo de evitar multas de trânsito. Por essa razão, o homem foi encaminhado para a 105ª Delegacia, onde foi preso em flagrante pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previsto no artigo 311 do Código Penal. A motocicleta também foi apreendida e permaneceu na delegacia para a realização de perícia. E olha só, gente, o governo federal está atualizando os cenários climáticos e preparando medidas para reduzir os impactos do El Niño nos próximos meses. A estratégia será regionalizada com ações definidas de acordo com os riscos previstos em cada parte do país. Entre os cenários avaliados estão estiagem no norte e no nordeste, chuvas intensas no sul e temperaturas mais elevadas no sudeste e no centro-oeste. Confira. A Sala de Situação sobre o El Niño realizou a terceira reunião para atualizar as previsões climáticas e organizar medidas de preparação para os próximos meses. A estratégia será coordenada entre órgãos federais, estados e municípios, com providências definidas de acordo com as características e os riscos de cada região do Brasil. Entre os cenários avaliados estão a possibilidade de estiagem no norte e no nordeste, chuvas intensas no sul e temperaturas elevadas no sudeste e no centro-oeste. A ideia é antecipar ações para reduzir os impactos de eventos climáticos extremos e facilitar a resposta em casos de emergência. Segundo o IMET, as temperaturas das águas do Oceano Pacífico continuam acima da média. A evolução desse aquecimento será monitorada para avaliar a intensidade do El Niño e os possíveis efeitos sobre o Brasil. No sul do país, as previsões de curto prazo indicam volumes elevados de chuva. Em algumas áreas, a expectativa é de até 200 milímetros de precipitação em um período de 7 dias. O monitoramento será atualizado continuamente. As previsões de curto prazo serão usadas para identificar situações que possam exigir uma resposta imediata, enquanto as tendências para os meses seguintes vão orientar o planejamento das ações preventivas. Na área de recursos hídricos, foram apresentados dados sobre reservatórios e regiões que podem precisar de acompanhamento específico. As informações podem ajudar na definição de medidas de acordo com as condições encontradas em cada território. As regiões que podem enfrentar a estiagem e isolamento de comunidades também estão sendo preparadas medidas para garantir o abastecimento e a segurança alimentar. Na área de energia e logística, estão sendo avaliadas medidas para antecipar estoques de combustíveis em locais e corredores de transporte que possam ser afetados pela redução do nível dos rios. E na saúde, o monitoramento também considera o risco de aumento da circulação de doenças como dengue, zika e chikungunya, além dos efeitos de eventos climáticos extremos. Entre as medidas previstas estão a preparação de kits de saúde, o atendimento a municípios em situação de emergência e o acompanhamento de distritos sanitários indígenas. A partir dos cenários apresentados na sala de situação, os órgãos envolvidos vão manter a circulação.
A partir dos cenários apresentados na sala de situação, os órgãos envolvidos vão manter a articulação com estados e municípios. O objetivo é atualizar os planos de prevenção e resposta e definir com antecedência as medidas mais adequadas para cada região do país. E olha só, gente, depois de um dia de calor mais forte nesta quinta-feira, o tempo volta a mudar na sexta-feira em toda a nossa região de cobertura. A instabilidade ganha força novamente, aumentando a nebulosidade e chuva voltando a aparecer em todas as cidades da nossa região. E é justamente por causa desse tempo mais instável, com mais nuvens e chuva, que as temperaturas não devem continuar tão elevadas. Ou seja, o calor desta quinta-feira deve ser passageiro. Na sexta, os termômetros sobem menos e a chuva ganha destaque, principalmente durante a tarde e a noite. Agora, indo para a nossa previsão de cidade por cidade, em Nova Friburgo, a sexta-feira começa com sol e possibilidade de nevoeiro pela manhã. Ao longo do dia, a nebulosidade aumenta e as pancadas de chuva devem aparecer à tarde e também à noite. As temperaturas ficam entre a mínima de 16 e a máxima de 23 graus. Em Teresópolis, o dia também começa com sol e nevoeiro pela manhã, mas a instabilidade aumenta ao longo do dia e há previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. Os termômetros variam entre a mínima de 15 e a máxima de 23 graus. Aqui em Petrópolis, o sol aparece pela manhã, mas as nuvens aumentam ao longo do dia. E a chuva deve chegar na parte da tarde, com pancadas também durante a noite. As temperaturas ficam entre 15 e 23 graus. E agora, mudando de região, indo para o centro-sul do estado, em Paraíba do Sul, o sol aparece, mas a nebulosidade aumenta ao longo do dia. Há previsão de pancadas de chuva à tarde e também à noite. Os termômetros variam entre a mínima de 17 e a máxima de 28 graus. Mesmo com a temperatura mais alta, a chuva e o aumento das nuvens devem trazer momentos de maior instabilidade. E para finalizar nossa previsão, em Três Rios, a sexta-feira começa com sol e aumento de nuvens durante a manhã. À tarde e à noite, a previsão é de pancadas de chuva. As temperaturas ficam entre a mínima de 18 e a máxima de 29 graus. Ou seja, teremos uma leve queda nas temperaturas e chuva para o sextou em todas as cidades da nossa região de cobertura. Então, pelo menos por enquanto, o guarda-chuva continua sendo um bom companheiro para quem vai sair de casa. E assim, a gente finaliza a nossa previsão do tempo para as cidades da nossa região de cobertura. Olá, e começa mais uma agenda cultural, com a melhor programação do fim de semana nas cidades da nossa região de cobertura. Começamos a nossa agenda por Nova Friburgo, que recebe no domingo, dia 16, o espetáculo Nur na Escuridão. Serão 2 sessões gratuitas, às 11 horas da manhã e às 4 horas da tarde no Teatro Irmã Sânia Cosmeli. O espetáculo narra a chegada de Salim Miguel e sua família no Brasil, revisitando os desafios de quem atravessa fronteiras em busca de um recomeço. A apresentação acontece no ano em que se completam 10 anos da morte de Salim Miguel, escritor nascido no Líbano e reconhecido como um dos principais nomes da literatura brasileira. É importante lembrar que a entrada é gratuita. Agora, mudando de cidade, vamos para Petrópolis. O Bom Kassai já começou e vai até domingo. O Palácio de Cristal se transforma para receber dias de cultura, sabores, tradições e experiências japonesas. No sábado, dia 15, o Bom Kassai vai promover um concurso de cosplay. As inscrições podem ser feitas antecipadamente pelo formulário disponível na bio do Instagram da Prefeitura de Petrópolis ou no dia do evento, de meio-dia até 1h da tarde. Quem participar deve levar a referência do cosplay impressa em 3 vias para a avaliação dos jurados. Então prepare seu personagem, capriche no visual e mostre seu talento para o público. A competição começa às 2 horas da tarde.
Ainda em Petrópolis, de sexta-feira até domingo, vai acontecer o Serra Bugs, no Parque Municipal Prefeito Paulo Rates, em Itaipava. Serão 3 dias de muita paixão por carros antigos, expositores, praça de alimentação, música, atrações para toda a família e um ambiente incrível para reunir amigos e colecionadores. O Cinemax Bauhaus, em Petrópolis, renova sua programação com a estreia de Patrulha Canina, Uma Aventura Dino. A animação voltada ao público infantil e com classificação indicativa de 6 anos ganha sessão dublada às 3h20 da tarde. No mesmo período, Homem-Aranha, Um Novo Dia permanece em cartaz e entra em sua 3ª semana de exibição, com sessões dubladas às 5h20 da tarde e às 8 horas da noite. A programação é válida de 13 a 19 de agosto. Um dos destaques da agenda cultural desta semana é que Reinaldo Giannichini e Maria Casadeval chegam ao Teatro Imperial com um dia muito especial, nos dias 15 e 16 de agosto. Em sua primeira parceria nos palcos, os atores dão vida a uma história sobre encontros improváveis, preconceito, aceitação, amor e as transformações provocadas pelas relações humanas. Os ingressos estão à venda pela plataforma Ingresso Digital, com valores entre R$ 50 a R$ 160. A classificação indicativa é de 14 anos. O Teatro Imperial fica localizado na Rua Marechal Deodoro, no número 192, no centro de Petrópolis. Mudando de cidade e indo para Teresópolis, na sexta-feira, o Bistrô Sesc Teresópolis recebe uma apresentação de jazz de Rodrigo Veiga e convidados às 8 horas da noite. No sábado, André Lepsch canta canções de sucesso de pop rock, também às 8 horas da noite. E no domingo, a partir de 1h da tarde, terá uma pré-comemoração do Dia do Comerciário com pagode do grupo CDC. O Bistrô Sesc Teresópolis fica localizado na Avenida Delfim Moreira, na Várzea. E essa foi a agenda cultural desta semana. Tenham um excelente fim de semana. Até a próxima! E agora uma última notícia, porque um princípio de incêndio foi registrado na madrugada desta sexta-feira na Rua Teresa, próximo ao BNH do Alto da Serra, em Petrópolis. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta ali de 3h50 da manhã para atender a essa ocorrência. Segundo a corporação, o incêndio foi controlado na manhã desta sexta-feira, por volta ali de 6h15 da manhã. Não houve registro de feridos e a ocorrência foi atendida pelo quartel do Corpo de Bombeiros de Petrópolis e as causas do incêndio não foram informadas. Você vê aí imagens que circularam pelas redes sociais, mas essa imagem, como vocês podem ver, o crédito dela é da TVI, mas elas circularam aí pelos grupos de WhatsApp, elas circularam pela internet, mas essa imagem é da TVI. A gente tem uma outra imagem que também circulou nos grupos de WhatsApp, que circulou pela internet, é essa que você está vendo, um pouco mais afastado, o Corpo de Bombeiros já lá atuando nesse incêndio que aconteceu na Rua Teresa, em Petrópolis, próximo ali ao BNH. E o nosso jornal, e você vê a reportagem completa durante a nossa programação também nas nossas redes sociais. E a gente vai ficando por aqui. Amanhã a gente tem o nosso jornal, um resumo das principais notícias da semana e segunda-feira estou de volta ao vivo. Tchau, gente. Bom fim de semana. TVC, a TV do Correio da Manhã.